Ora, boa tarde a todos. Estamos quase completos. Falta ali o nosso professor Nuno. De qualquer maneira, vou já dando início para não ficarmos atrasados. São 4 palestrantes em pouco tempo. Agradecer-vos a vossa presença, nossa segunda sessão destas Onco-Series, que, como sabem, estamos a tentar reavivar aqui com estes temas importantes da oncologia. Não é muito original falar em novembro da próstata, mas foi, apesar de tudo isso, o que decidimos. E acho que, sobretudo, o que queremos dar a estas reuniões é uma visão mais alargada, várias classes profissionais, um fórum conjunto de discussão e não apenas uma conversa amassadora, teórica, acerca destes assuntos. É sobretudo isso que queremos. Portanto, desde já, para começar, vamos chamar aqui o Dr. José Manuel Oliveira para nos falar do PSMA, do diagnóstico à terapêutica. É, como todos sabem, o coordenador da área da medicina nuclear na ATRIS e vai-nos fazer esta palestra que será muito interessante, com certeza. Boa tarde, obrigado a todos. Ok, eu vou falar sobre uma molécula que de alguma forma tem alterado a abordagem do carcinoma da próstata, inicialmente na componente diagnóstica e agora mais recentemente na componente terapêutica, que é o PSMA radiomarcado. Temos pouco tempo para falar sobre isto, espero que nestes 15 minutos consiga dar uma abordagem daquilo que nós podemos fazer hoje em dia. Como sabem, o cancro da próstata é das neoplasias mais comuns no homem, é também das causas de morte mais frequente por neoplasias no homem e também sabemos que nos últimos anos tem havido progressos muito significativos na abordagem terapêutica destes doentes, em particular em doentes com doença avançada. Por essa razão, também, é necessário que, quer no diagnóstico, quer no restadiamento, haja uma avaliação correta da extensão da doença para podermos planear uma melhor abordagem terapêutica. Como é sabido, PET com PSMA tem sido uma técnica que tem sido muito promissora, eu diria que mesmo que é já uma certeza. No entanto, a maior parte das guidelines, eu diria que até há bem pouco tempo, a totalidade das guidelines internacionais e, obviamente, nacionais, eram omissas quanto ao papel de PET com PSMA. Não foi só na área terapêutica que houve uma modificação muito grande da abordagem ao cancro da próstata. E nos últimos anos, também na parte de imagem, houve melhorias muito significativas, quer com a introdução da ressonância multiparamétrica, quer com técnicas de medicina nuclear com PET. E, na verdade, nós temos uma série de radiofármacos com os quais podemos avaliar doentes com PET. O mais conhecido e também aquele que foi inicialmente usado foi o PET com FDG. No entanto, nós sabemos que a maior parte das neoplasias da próstata tem um metabolismo glicolítico baixo, e, por conseguinte, PET com FDG nunca teve grande sucesso na abordagem de cancro da próstata. No entanto, é necessário ter em linha de conta que, nos últimos tempos, PET com FDG tem tido um interesse adicional em doentes com cancro da próstata, em particular em doentes propostos para terapêutica com PSMA, no sentido de perceber se há doença discordante, ou seja, doentes que têm doença ávida PSMA, mas também que têm doença com captação de FDG e que de alguma forma indicia um pior prognóstico e uma menor resposta ao tratamento com PSMA. PET com colina é um caso um bocado estranho dentro das técnicas diagnósticas. É uma técnica de diagnóstico com poucos anos, acho que todos nós nos lembramos do PET com colina. Na verdade, criou bastante expectativa. Teve resultados muito significativos na abordagem, interessantes na abordagem de doentes com cancro da próstata, mas na verdade foi completamente ultrapassado em termos de cuidado diagnóstico com PET com PSMA. PET com fluoreto é uma excelente técnica. Isto não tem um ponteiro, não? Eu acho que tem um contador em cima, em cima. Ok. PET com fluoreto é uma excelente técnica para avaliar próstata, metástases de carcinoma da próstata com atividade osteoblástica aumentada. No entanto, não tem gozado de muito sucesso porque, comparativamente com uma técnica da informação, enfim, sobreponível, que a cintigrafia óssea é muito mais cara. PET com fluciclovina foi também uma molécula introduzida há relativamente pouco tempo, mas tem sido mostrado na literatura
que os resultados de fluciclovina comparativamente com o PSMA são inferiores. E assim, nós vamos focar-nos, como o próprio título diz, em PET com o PSMA na parte diagnóstica. O PSMA é um antigénio específico da membrana prostática, é uma proteína, como veem, de transmembrana, está expressa nas células epiteliais da próstata e está hiperexpressada numa quantidade muito grande, que pode ir até 1000 vezes, em doentes com cancro da próstata. No entanto, é necessário ter a linha de conta que até aproximadamente 10% dos doentes com cancro da próstata não expressam, não têm hiperexpressão de PSMA, e também que uma série de outras neoplasias, não estão aqui todas, e de entidades benignas podem captar PSMA, e é necessário ter isto em linha de conta quando fazemos os relatórios dos nossos exames. Existem vários ligandos de PSMA, quer na prática clínica, quer em investigação. No entanto, até à data, não há nenhuma evidência que qualquer um destes ligandos seja superior em relação aos outros. Isto já é um slide que tem há algum tempo. No entanto, isto traduz um bocadinho o que é que PET com PSMA foi e é, cada vez mais. É uma técnica que, nos últimos anos, tem mostrado uma acuidade diagnóstica muito grande, quer no rastreamento primário, quer no rastreamento de doentes com câncer da próstata. Tem-se comportado muito bem em doentes com valores relativamente baixos, comparativamente na altura com a técnica de referência, e tem permitido detectar, com um valor bastante simpático, doença em doentes com valores de PSA bastante baixos. No estudamento, conforme eu disse há bocadinho, nós não temos ainda guidelines muito definidas acerca do papel de PSMA na avaliação destes doentes. Eu socorro-me aqui, desculpa, este é o slide anterior, mas só para dizer aqui, antes de falar das guidelines, que há vários artigos que têm mostrado na literatura, há muitos, a publicação é enorme, que têm mostrado a acuidade diagnóstica do PSMA na avaliação de cancro da próstata. Por exemplo, neste estudo, que foi um estudo multicêntrico, prospectivo, randomizado, chegou-se à conclusão que PET com PSMA e comparativamente com a imagem convencional poderia modificar a abordagem, ou modificava a abordagem destes doentes até 27% dos casos. E foi sugerido que PET com PSMA possa substituir quer a TAC, quer a cintigrafia óssea. Outro artigo que abordou doentes de risco alto, tal como no artigo de cima, mas também de risco intermédio, chegou exatamente à mesma conclusão, que aproximadamente um quarto de doentes avaliados com PET com PSMA, comparativamente com técnicas convencionais, tinham uma alteração da abordagem clínica. E agora sim, falando do estudamento, e conforme eu disse no início, nós não temos ainda guidelines muito bem definidas e, portanto, socorri-me de um painel de consenso reunido pela Sociedade Americana de Medicina Nuclear, que juntou vários especialistas, médicos de medicina nuclear, oncologistas, urologistas, radioterapeutas, e que tentaram fazer um consenso em relação às aplicações de PET com PSMA. E, na verdade, no que diz respeito ao diagnóstico, chegou-se a um consenso de que PET com PSMA tem indicação em doentes de risco alto a intermédio, em particular se a cintigrafia óssea e a portanto, as técnicas de imagem convencional mostrarem metástases que vão desde 0 até 5 lesões. Se houver uma carga metastática muito grande, possivelmente não haverá indicação para PET com PSMA. Mas este consenso foi feito ainda antes da aprovação de PSMA para terapêutica e possivelmente, para não dizer quase certeza, nós teremos uma indicação em alguns destes doentes, antes de passarem pelo tipo de terapêuticas, em eventualmente fazerem, e possivelmente também, em conjunto com esse tipo, com outro tipo de terapêuticas, fazerem tratamento com PSMA. Não há clara evidência, segundo este painel, para o uso de PET com PSMA no estadiamento de carcinoma da próstata em doentes com gliação menor que 7. Desculpem mais uma vez. De uma forma muito interessante, e já este ano, foi feita uma modificação nas guidelines da Associação Europeia de Urologia, e esta modificação teve a ver com o PSMA. E foi reconhecido pela Associação Europeia de Urologia, algo que já sabemos da literatura e da nossa experiência, que PET com PSMA
é mais preciso no estadiamento destes doentes comparativamente com as técnicas convencionais, e foi feita uma recomendação forte, embora, enfim, talvez um bocadinho ambígua, em doentes com doença localizadamente avançada ou doentes de alto risco ou doentes com doença avançada. Falando talvez agora da situação em que PET com PCMA é mais usada, que é no restadiamento após recidiva bioquímica, nós sabemos que vários doentes, uma porcentagem muito significativa de doentes que são operados ou tratados com radioterapia, têm uma recorrência, uma recidiva bioquímica ao longo da sua vida. E de modo geral, esta recidiva bioquímica é compatível com doença local, com doença metastática ou com ambas. De forma que uma detecção adequada e um tratamento adequado destes doentes permite-nos uma melhor seleção do tratamento apropriado. Sabemos também que as técnicas convencionais, de imagem convencional, tal como a ATAC, como a ressonância, como a cintigrafia óssea, têm uma precisão limitada no restadiamento destes doentes. Por outro lado, sabemos que o PET com o PCMA tem mostrado uma acuidade diagnóstica e uma taxa de detecção elevada para a detecção das metástases de carcinoma da próstata neste contexto, e sabemos também que, da literatura, que o PET com o PCMA tem mostrado resultados superiores quando comparativamente com as técnicas de imagem convencional. Este paper já tem algum tempo, no entanto é muito interessante, porque num estudo que englobou muitos doentes, foi possível avaliar a correlação e a acuidade diagnóstica feita com PCMA mediante os valores de PSA, e vemos que em doentes de valores com valores de PSA bastante baixos, digamos, de 0,2, 0,5 nanogramas por mililitro, que a taxa de acuidade diagnóstica e detecção de doença era muito interessante. Também, como seria de esperar, há uma correlação entre o grau de Gleason e a detecção de doença com PET. E também, e sabemos isso, quer da nossa experiência, quer de estudos, que PET com PSMA permite não só detectar lesões de novo comparativamente com TAC, como permite também detectar mais lesões. E assim, socorrendo-me outra vez do painel programado pela Sociedade Americana de Medicina Nuclear, houve um consenso generalizado de que PET com PCMA era apropriado em doentes com recidiva bioquímica, quer após prostatectomia radical, quer após tratamento com radioterapia. Relativamente a doentes com uma subida PSA com terapia localizada pelo primário, digamos que o debate foi mais significativo, não foi tão consensual. Primeiro, porque há poucos dados na literatura em relação a este tipo de doentes. Depois, porque, por outro lado, possivelmente também é difícil definirmos exatamente o que é a recidiva bioquímica nestes doentes quando eles ainda têm tecido prostático. E depois, também importante, porque muitos destes doentes têm doença localizada e de baixo grau. Um grupo de doentes que tem levantado muito interesse e uma abordagem tem sido também, conforme eu disse no início, tem sido bastante modificada nos últimos anos, são os doentes com carcinoma da próstata resistente à castração. Relativamente a estes doentes, também a discussão não foi muito consensual, no entanto, surgiram alguns tópicos bastante interessantes. O primeiro ponto que dificultou um bocadinho a decisão é porque, quer em doentes resistentes à castração com ou sem metástases, as drogas aprovadas são as mesmas. Mas, por outro lado, nós sabemos que muitos doentes que são estadiados com M0 pelas técnicas convencionais são restadiados com M1 com PET com PSMA. E no conceito cada vez mais interessante de doença oligometastática, se for documentado que estes doentes têm até 3 a 5 lesões e, portanto, configuram doentes oligometastáticos, poderá ser considerado terapêuticas alternativas ou adicionais como a radioterapia externa. E, portanto,
nesta base, foi suportado um apoio para PET com PSMA neste contexto. Também foi feita uma referência, eu recordo que este painel de consenso reuniu-se ainda antes da aprovação do PSMA terapêutico pela FDA, que resultou, como sabem, do estudo Vision, mas já na altura era uma convicção muito forte, até porque já havia resultados de fase 2 do TRAP e do Vision, que uma aprovação subsequente da terapêutica com PSMA iria ter mais indicações para a realização de PETs com PSMA nestes doentes, a fim de avaliar se havia doença com captação de PSMA. E como sabemos, depois já de ver este consenso, de ter reunido este consenso, PSMA marcado com lutécio foi aprovado pelo FDA e está em vias de ser aprovado também pela Agência Europeia de Medicamento. Nós sabemos que o painel de avaliação aprovou ou deu uma recomendação positiva há aproximadamente um mês e, portanto, quanto eu sei, a EMA terá mais um mês aproximadamente para se pronunciar. Portanto, eu julgo que muito em breve nós vamos poder ter disponível em Portugal este tipo de tratamento. Isto é um caso, nós temos vários casos, não tenho muito tempo para mostrar, mas isto é um caso, enfim, que nós estudamos aqui, de um doente que tinha sido operado à próstata, que vinha num contexto de recia bioquímica e, espero-me estragar isto, e nós detectamos uma lesão num gânglio pararetal. Como podem ver, é um gânglio muito pequeno, possivelmente terá 2, 3 centímetros, que tinha captação de FDG e de PSMA e que era compatível com metástase. Este doente foi tratado com radioterapia e, passado algumas semanas, tinha um valor de PSA significativamente mais baixo. Ele voltou a fazer um PET connosco e, na verdade, o que nós conseguimos documentar, passado algumas semanas, relativamente a este PET, é que a lesão tinha desaparecido. Finalmente, falando um pouco do conceito de diagnóstico e falando da terapêutica com PSMA. O conceito de diagnóstico é um conceito que tem vindo a crescer muito nos últimos tempos em medicina nuclear. Contudo, eu queria recordar que é um conceito antigo. As terapêuticas que nós fazemos com iodo radioativo para carcinoma da tiroide configuram exatamente um conceito de diagnóstico. E foi praticamente assim que a medicina nuclear começou. Foi com as terapêuticas com iodo 181, já vão talvez 30 anos. O que este conceito tem de subjacente é que com a mesma molécula nós conseguimos fazer o diagnóstico e o tratamento, obviamente marcados com isótopos diferentes. Isto é um slide, é uma imagem, aliás, ou é um doente, se assim quiserem, retirado da literatura. Este é exatamente o mesmo doente em que foi feito um PET com PSMA. Isto é exatamente o mesmo doente tratado com uma dose de lutécio. Os tratamentos em medicina nuclear usam um conceito de compostos radiomarcados, ou naturais, ou desenhados, que têm como objetivo acumular-se nas células malignas, depositando uma determinada quantidade de energia. Isto, no fundo, é o que faz a radioterapia externa. Isto é uma forma de radioterapia interna, com o objetivo de matar as células e de minimizar o máximo possível o dano às células vizinhas. PSMA pode ser marcado com vários ligandos, como eu disse nos primeiros slides. Pode ser marcado com beta-emissores e alfa-emissores. O lutécio 167 é o beta-emissor mais usado, enquanto que o actínio é o alfa-emissor mais usado. O lutécio tem propriedades físicas muito interessantes, tem uma vida longa, tem um trajeto muito curto das suas partículas, aliás, com a maior parte das partículas besta, e tem uma energia gama que nos permite fazer cálculos dosimétricos pós-terapêutica, mas também nos permite obter imagens e perceber como foi a distribuição do radiofármaco. Em relação à toxicidade destes tratamentos, os resultados são bastante encorajadores e uma meta-análise feita recentemente e que englobou um número muito significativo de doentes,
constatou-se que nenhum destes doentes tinha morrido ou tinha tido efeitos adversos significativos derivados da terapêutica com o 1077 marcado como PCMA. Eu neste slide mostro um bocadinho, e não vou perder muito tempo nos detalhes todos, aquilo que foram os 2 ensaios clínicos, sobretudo um deles, o Vision, que conduziu à aprovação da terapêutica PCMA marcado com lutécio pela FDA e esperamos que muito recentemente, seguramente daqui a pouco tempo, pela EMA. Os estudos não foram exatamente iguais. Na altura em que este slide foi feito, o estudo do terapia ainda estava em fase 2, eu estive a tentar ler na literatura, julgo que já está na fase 3, não sei se estará completamente fechado, mas ambos chegaram a resultados muito interessantes quando comparativamente com uma população com o best standard of care. Desculpem. E na verdade, o que os resultados da fase 3 do Vision nos mostraram é que comparativamente com esta população de doentes que já tinham todos feito 1 ou 2 taxanos e dos novas drogas que atuam sobre o eixo androgénico, é que comparativamente com este braço, quer na sobrevida global, quer no estado de não terem sintomas significativos, havia uma diferença muito significativa de alguns meses, quer num contexto, quer noutro. E foram estes resultados que contribuíram de uma forma muito decisiva para que PCMA terapêutico fosse aprovado pela FDA e, expectavelmente, também pela EMA muito em breve. E era isto que eu tinha para vos mostrar. Obrigado pela atenção. Desculpem, eu tinha mais um slide. Que também é muito importante. Se nós temos incorporação das técnicas de diagnóstico muito pobre nas guidelines, também por uma de razão, também temos as terapêuticas com PCMA ainda num estadio muito precoce no que diz respeito às guidelines. Mas, de uma forma bastante interessante, a Sociedade Europeia de Medicina Nuclear, já em 2019, elaborou umas guidelines específicas para PCMA marcado por lutécio. E sugeriu que, enfim, e também decorrente da literatura, que os doentes elegíveis para tratamento seriam os doentes com carcinoma da próstata resistente à castração, metastizados, que nos quais já tinha sido usado praticamente todas as terapêuticas alternativas possíveis, e que não respondiam e progrediam com essas terapêuticas. Também se chegou à conclusão que estes doentes, como parece óbvio, teriam que ter uma sobrevida ainda razoável. Um ponto que parece importante em todos os trabalhos é que a captação de PCMA nas lesões deve ser pelo menos 1,5 vezes superior à do fígado, e há alguns indícios que sugerem, apesar disto não ter sido usado no estudo Vision, há alguns indícios que sugerem que a associação de PET com FDG a estes estudantes, ao estudo destes estudantes, juntamente com o PET com PCMA, nos pode ajudar a melhorar a seleção destes estudantes. E de uma forma muito surpreendente, a Sociedade Europeia de Urologia, também nas alterações de 2002, contemplou com uma recomendação forte a terapêutica com PCMA marcado com lutécio, de uma forma, curiosamente, bastante mais abrangente do que aquela que foi contemplada pela Sociedade Europeia de Medicina Nuclear. E sim, este é o último slide que eu tinha. Obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Zé Manuel, pela excelente explanação. Vamos deixar a discussão para o final e vamos chamar agora o professor Nuno Pereira Azevedo, que é o nosso urologista clínico aqui na Atris e é o diretor do serviço de urologia do Hospital São Sebastião. Bem, obrigado a todos pelo convite e à doutora Rosa pela apresentação. Não? Ok. Pronto, eu tinha colocado este conflito de interesse porque estava um bocado preocupado pelo facto de mencionar tantas vezes as guidelines da Associação Europeia de Urologia. Mas como viram antes, não são só os urologistas que as usam para a prática clínica. Eu sou membro
do Imagine, que é um grupo dentro das guidelines que faz auditoria à aplicação das guidelines nos vários serviços. Portanto, começando do início, o que é a próstata? A próstata é uma glândula com o tamanho de uma castanha, localizada abaixo da bexiga e que segrega um fluido que nutre e protege o esperma e que, atualmente, é muito conhecido também o facto do PSA, que é o Prostate Specific Antigen, que está em voga porque é um biomarcador que é fácil de dosear no sangue e que está elevado no carcinoma da próstata, além de estar elevado noutras circunstâncias. E isto teve uma forte implicação em termos clínicos, porque o cancro da próstata é um cancro não cutâneo mais comum no homem, corresponde a cerca de 15% dos diagnósticos. Na Europa, afeta cerca de 1,5 milhões de homens e é responsável por quase 10% das mortes por cancro. E com o aparecimento do PSA, o tal biomarcador que é fácil de dosear no sangue, foi possível detectar a doença mais cedo, numa fase em que ela é assintomática, e então implementar, por exemplo, programas de rastreios. Se olharmos para este gráfico, nós vemos que quando o PSA começa a estar disponível na prática clínica, que foi no início dos anos 90, nós começamos a ter um aumento muito importante na incidência de cancro da próstata, apesar de isso não acontecer um paralelismo na mortalidade. E porquê? Porque começamos a detectar cancros numa fase muito mais precoce, em que não punham em causa a sobrevivência do paciente. Portanto, Covid-19 não há assim muito para dizer, não é? Mudou completamente a nossa maneira de atuar. Alguns de nós ainda estão de máscara, não sei se devia estar ou não, acho que não, espero que vocês também que não, mas mudou muito a nossa maneira de atuar. E nós, urologistas, também sentimos isso porque, em parte, os nossos blocos operatórios, ou aqueles que nós usávamos, também foram transformados em unidades de cuidados intensivos improvisadas. E isso teve várias consequências, não só na nossa capacidade instalada, mas também naquilo que era esperado de nós ao longo do dia. Então, foi necessário adaptar a nossa prática clínica, e muitas vezes com alterações diárias, em função daquilo que ia acontecendo nos outros países, e isso também condicionou a maneira como era feito o diagnóstico, o tratamento e o seguimento do cancro da próstata. Recapitulando aquilo que aconteceu, que nós sabemos, em dezembro de 2019 é feito um primeiro relato de uma nova doença em Wuhan. A 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara a existência de uma emergência de saúde pública nessa zona. A 11 de fevereiro é anunciada esta nova doença como doença coronavírus 19, que vai ser usada o sigla Covid-19, e a 11 de março é declarada então uma pandemia. Como eu disse, eram sempre alterações muitas vezes diárias e foi necessário agir rapidamente em função daquilo que se ia sabendo. E, curiosamente, as guidelines da Associação Europeia, que são publicadas anualmente em função da evidência e dos artigos que vão sendo publicados no ano anterior, tinham acabado de ser publicadas 2 semanas antes. 2 semanas então depois, a Associação Europeia emite uma recomendação daquilo que deve ser feito, com a nota de que isso deverá ser ajustado em função da situação regional, da capacidade instalada e da maneira como a doença está a evoluir. Nós, falando do caso do Hospital da Feira, no início ficamos assoberbados com muitos doentes que recebemos de concelhos limítrofes e isso condicionou muito a nossa atuação. Porquê é que estamos a falar de tratamento cirúrgico? Numa fase em que a doença está localizada ou localmente avançada, nós podemos curar o cancro da próstata com tratamento cirúrgico. Para isso, devemos estar perante um homem que tem uma esperança de vida de pelo menos 10 anos e, nesse caso, o nosso objetivo é mesmo erradicar o cancro, tentando ao máximo preservar a função. Portanto, para isso nós temos que fazer a remoção da próstata e das vesículas seminais, técnica clássica, fazer uma anastomose entre a bexiga e a uretra, de forma a preservar a continência urinária, e, quando possível, dependendo da gravidade da lesão, preservar o fecho neurovascular para aumentar a probabilidade de preservação da função sexual. A técnica, neste caso, não será o mais importante, mas poderá ser feita por via clássica, chamada cirurgia aberta, por via laparoscópica ou robótica. Porquê é que nós continuamos a fazer prostatectomias radicais? Porque os resultados são muito bons. Isto são todos estudos randomizados. Se nós olharmos para estudos que começaram a ser ensaios, começaram antes do PSA estar disponível,
que é o caso do SPC4, e que com 23 anos de seguimento mostrava-nos uma Cancer Specific Survival superior a 80%. Depois passamos para uma outra fase, quando o PSA começa a estar disponível na prática clínica. Temos o caso do estudo Pivot, começou em 94, e que, para doentes de baixo risco, consegue uma Cancer Specific Survival de 95%, ou de risco intermédio superior a 90% com 20 anos de seguimento. Isto deixa-nos entusiasmados. E mais ainda com estudos mais recentes, com o caso do PROTECT, que já é baseado num rastreio populacional, portanto, em que o PSA era usado de uma forma ainda mais intensa para fazer o rastreio numa fase mais precoce assintomática. Nós conseguimos uma Cancer Specific Survival de 99% após 10 anos de seguimento. Nem todo o cancro da próstata é igual, como ouvimos há pouco, a estratificação em grupos de risco. Eu peço desculpa que o slide está um bocadinho desformatado. E esta estratificação em grupo de risco também foi importante para perceber o porquê das recomendações da Associação Europeia de Urologia serem diferentes. Então, relembrando que no início, na primeira vaga, ninguém sabia muito bem o que era o Covid, quais iam ser as consequências, e estávamos todos focados no diagnóstico e no acompanhamento desta nova doença, em que muitos dos hospitais foram transformados, em que muitos dos nossos colegas estavam afetados ou estava condicionada a sua atuação. Para o tratamento do carcinoma da próstata de baixo risco, portanto um doente com PSA abaixo de 10, que tem um Gleason inferior a 7 e cuja doença invade menos de metade de um dos lados da próstata, a recomendação inicial da Associação Europeia de Urologia, atendendo à baixa probabilidade de prejuízo clínico, ou seja, de existência de progressão ou de metastização, se o tratamento fosse adiado por 9 meses, era cancelar estas cirurgias para libertar capacidade instalada e ponderar adiar 6 meses, achando que dessa forma não íamos estar a prejudicar o doente. Na doença de risco intermédio, portanto, um doente que tem um PSA entre 10 e 20, que tem um Gleason 7, portanto, uma doença de risco intermédio histológica, e cuja patologia invade só um dos lados da próstata, a recomendação da Associação Europeia, mas pelo facto de existir um risco de progressão e de metastização, se não fosse feito nada em 3 meses, era tentar não cancelar esses doentes, mas no máximo adiá-los por 3 meses. E finalmente, na doença de alto risco, que tanto pode ser uma doença localizada como localmente avançada, uma doença localizada num doente com PSA acima de 20, com Gleason superior a 7 e cuja doença invade os 2 lados da próstata, ou numa doença localmente avançada, independentemente do PSA e do Gleason, quando há, por exemplo, invasão das vesículas seminais ou dos feixes neurovasculares ou adenopatias, atendendo à elevada probabilidade de progressão, de metastização e até de morte relacionada com doença. O objetivo era não cancelar estes doentes e nunca mais do que 6 semanas até ao tratamento cirúrgico. Pouco tempo depois, começaram a ser feitos questionários para avaliar o impacto que esta patologia estava a ter na urologia e no normal funcionamento dos serviços. Este foi um dos primeiros questionários a ser publicado, portanto, reparem que isto foi a colheita de informação entre 30 de março e 7 de abril de 2020, um questionário abrangente de 1000 participantes da América do Norte, América do Sul, Ásia e Europa, em que diziam que 41% dos profissionais tinham sido infectados, já nessa altura. 27% dos inquiridos mencionavam falta de recursos humanos nas suas instalações. 26% trataram doentes Covid, ou seja, deixaram de ser urologistas ou oncologistas e passaram a ser covidistas. 33% achavam que tiveram proteção suficiente, mas isto quer dizer é que 2/3 achavam que não. 47% tinham receio de ir trabalhar, e vejam que isto foi no início dos inícios. 13% foram aconselhados a não usar máscara para não assustar os pacientes, se calhar muitos destes responderam nos Estados Unidos, e 21% foram aconselhados a não discutir sequer o assunto da Covid-19, porque se calhar não era nada. Em termos do funcionamento dos serviços, 28% notou uma redução nas consultas, 30% nos procedimentos de ambulatório, nomeadamente biópsias e cistoscopias,
e muitos notaram um atraso superior a 8 semanas em cerca de 31% das cirurgias, nomeadamente nas não oncológicas. E além de tudo isto, também houve cancelamento de outras atividades que incluíam mais que um participante, nomeadamente reuniões multidisciplinares, journal clubs e similares. Quem estava na parte da programação cirúrgica também se lembra que havia um outro fenómeno, que era o doente que teve Covid e que, por causa disso, a cirurgia tinha que ser reprogramada em função da gravidade da infecção. Portanto, se fosse uma doença ligeira, podia ser ao fim de um mês, mas se tivesse tido uma infecção grave, tinha que estar recuperado. E atendendo à epidemiologia dos doentes em causa, né, doentes com cancro da próstata vão ter um maior risco de doença e de morte por Covid, porque, por definição, a Covid está associada a uma maior mortalidade e uma maior morbilidade em homens, idosos e que têm outras comorbilidades, como seja a diabetes ou patologia oncológica. E a recomendação, esta recomendação passa também por estes doentes de ter uma vacinação completa. Este slide acabava a dizer o impacto da Covid na Holanda, porque foi um dos primeiros países a fazer o estudo do impacto prático que teve o cancelamento de tudo e o encerramento de todas as instituições. E então o que nós vemos neste gráfico, temos aqui um traçado que representa 2018 e 2019, que é o habitual, e depois o que é que aconteceu em 2020 e o que é que estava a acontecer em 2021 no início. Então o que nós vemos aqui é que quando chegamos aqui a março temos uma quebra importante no diagnóstico, mas que depois recupera e eles terminam o ano com 95% dos casos esperados de cancro na próstata. E felizmente não houve upstaging ao diagnóstico, ou seja, apesar deste, vamos chamar-lhe atraso ou diminuição do diagnóstico, quando era feito o diagnóstico, eles encontraram doentes nos mesmos estadios que encontraram nos anos anteriores. E em termos de impacto cirúrgico, aqui neste gráfico nós vemos a evolução em cada semana, comparando com a referência que era 2018 e 2019, e então o que vemos é que depois desta quebra houve uma recuperação. Aqui foi a segunda vaga, mas os números foram equilibrados, portanto as mudanças no tratamento foram temporárias e de acordo com as recomendações das guidelines, mais uma vez as guidelines da Associação Europeia de Urologia. E apesar da quebra inicial em março, o total de prostatectomias radicais em 2020 foi comparável ao que tinha acontecido nos 2 anos anteriores. Portanto, isto também nos dá alguma segurança que os doentes receberam o tratamento de forma atempada. Um outro exemplo, e eu peço desculpa pela qualidade do slide, mas não se consegue perceber nada, porque tem pouco contraste, mas França é um caso emblemático porque tem 2 sistemas de saúde que funcionam em paralelo, tem um forte sistema público e um forte sistema privado, e então este estudo fez essa análise e então usaram a urologia como benchmarking, porque a urologia nas sociedades cirúrgicas por volume estava no top 5, e então, comparando 2019 com 2020, tiveram uma redução que foi 1,7 vezes superior nas instituições públicas, uma redução principalmente da patologia benigna, como era expectável. A cirurgia oncológica quase não teve redução, à exceção de uma redução inferior a 10% na realização de prostatectomias radicais nos hospitais públicos. Estes estudos de impacto começam a sair, ainda não estão muito disponíveis, mas se estes 2 forem ilustrativos, aquilo que nós vemos é que, de facto, houve ali um período com uma redução importante, mas que, pelo menos para a patologia oncológica, foi feito um esforço para recuperar a capacidade instalada e providenciar cuidados atempados aos nossos pacientes. Até com message que eu então vos deixava era que os doentes com cancro da próstata têm um maior risco de sequelas e de morte também pela Covid-19. Estas sequelas, por outro lado, aumentam o risco anestésico da própria cirurgia. A Covid alterou transitoriamente o paradigma do tratamento cirúrgico, mas, por enquanto, voltamos à normalidade e esperamos que assim continue. Obrigado a todos. Obrigada, professor Nuno, pela excelente apresentação. Eu acho que eu desliguei alguma coisa. Nós vamos dar continuidade agora com o professor Carlos Greco, que é coordenador da Radio-Oncologia da Fundação Champalimau, é um colaborador da Atris Portugal e tem sido uma pessoa que tem nos incentivado bastante com a nossa parceria, a Atris Champalimau.
A apresentação do professor Carlos Greco será em inglês e abordará o estado da arte na radioterapia da próstata. Boa tarde a todos, muito obrigado. Peço desculpa, mas vamos depressa e para mim fazer a palestra em português vai ser bastante difícil. Thank you for your patience. So, I'd like to really convey to you my pleasure in really putting emphasis on the collaboration that we are obviously putting together, especially in the radiotherapy field between ATRIS and the Champalimaud Foundation. And this presentation, to some degree, would like to set the stage for this collaboration, and I will clearly go over some of the recent developments in the treatment of localized prostate cancer, essentially, and why it is so important that we really implement more advanced techniques. I'd like to, however, start off by saying, in continuation to what you've just heard, in terms of how COVID-19 has changed the patterns to some degree in the urology field and the impact on the timing of prostatectomies, etc., that, as you may expect, in the radiation therapy realm, it also had a huge impact. And it's not the number of patients, really, that have changed, but it's how we have really addressed prostate cancer, localized prostate cancer in radiation therapy. It must be said that for low-risk disease, as you have heard, there's a very important trial that has shown that watchful waiting, expectant management, call it what wish, can be used. And many patients have decided, in fact, to adhere under our recommendations and suggestions to this approach. We know that some of these patients, however, even with a low-risk disease eventually, develop a clinically significant disease that need to be treated. The major impact of the COVID-19 pandemic has been, however, towards the reduction of the footfall, as it were, the pressure on hospitals, and it has simply accelerated a process that was already in existence in our community. It only precipitated it, and this is the use of what we call hypofractionated radiation therapy. It has been known now for a long time that we can reduce the number of sessions that a patient has to receive to achieve excellent local control rates and biochemical freedom from relapse with less and less sessions. And in recent years, there has been a wave of activity in proving that very few sessions, such as in the SBRT approach, which I will discuss in a little bit more detail in a minute, so in 5 sessions you could achieve a dose that can eradicate the disease with minimal impact on quality of life measures. This is a process that here at ATRIS in Santa Maria has already started with the use of what is now called moderately hypofractionated radiotherapy, and we are making every possible effort, under the leadership of Dr. Fernando Costa, of course, to move into a more extreme form of hypofractionation, and we truly, I believe, need to make that transition. And I'll show you why. I've just attended a very important meeting, the ASTRO meeting in the United States, which is the international highlight of what goes on in radiation therapy in the world. And there is a very important message that comes out. That is SBRT techniques, stereotactic body radiotherapy techniques, are now becoming the standard of care in the treatment of localized prostate cancer. And there is a reason. And it's not just convenience to the patient, or if you will, also convenience to us treating physicians because of the reduced number of sessions. And of course, during COVID, during the peak of the pandemic, this was clearly needed because we wanted to minimize the number of visits, the number of times the patients had to be exposed to a journey and come to the hospital, etc. But it is also because we can increase what we call the
biological effective dose to the tumor. And I will not go into the details of why this happens because it's rather complicated and it will take us afar, but I will show you what the actual results have been. And this is now Memorial Sloan Kettering Cancer Center looking back at their huge experience with conventionally fractionated radiotherapy. Let me remind you, 1.8 to 2 gray per day, 5 times a week over 2 months. It's unbearably long. Now, of course, this is in the past. The vast majority of centers have moved to hypofractionated, but we use it as a benchmark. And they've compared it to their recent experience with 40 gray given in 5 sessions over 10 days. And there's a good number of patients in 2 of the arms that they have looked at retrospectively. And it turns out that patients treated with conventional fractionation, which we thought was an amazing standard of care 20 years ago, have 49% persistence of active viable disease at a biopsy taken 2 years down the road, which is really somewhat depressing. If they, obviously the positive biopsy rates that have been achieved with 40 gray in 5 fractions have dropped down to 17%. So it's a huge impact. Now, when they looked at specifically patients that had gone to extreme doses with conventionally fractionated radiotherapy, and that is at 81 gray, the difference was still very much significant. 38% with IMRT, conventionally fractionated, versus 11% at 40 gray SBRT. It is critically important to show that this has a huge bearing, especially for what we call intermediate risk patients. If we compare the positive biopsy rates for patients treated with IMRT for low, favorable intermediate, and unfavorable intermediate, the values were 40%, 52%, and 52% respectively. And with SBRT, it was 7%, 17%, and 21% for unfavorable. And that is typically Gleason scores of 4+3. And please keep in mind this 21% for the unfavorable intermediate risk because I will show you what our experience has been. Interestingly, there was no impact with the use of androgen deprivation therapy in terms of the probability of having a positive biopsy. Why does it matter? Would a biopsy be the standard of care following radiation therapy? And the answer, of course, is not. But this is our important and remarkably active research institute that looks at very important metrics that can be used to clarify whether we're on the right track or not with our treatments. So it turns out that they showed in 2019 with their huge experience with conventionally fractionated radiotherapy that a positive biopsy was significantly associated with a larger probability of having biochemical progression, metastasis of reduced metastasis-free survival, and a reduced prostate cancer-specific survival. So it does matter. How can we reduce the presence of a positive biopsy? By delivering effective doses without, of course, reducing quality of life measures, because ultimately we really want to achieve an uncomplicated tumor control. Now, the problem with prostate cancer, with localized prostate cancer in the radiotherapy world, is mobility. The prostate dances around like crazy for a number of reasons, and it's quite intuitive that the filling of the neighboring organs, namely the bladder and the rectum, play a huge role. And this can happen in a matter of seconds. So we traditionally had to add a large volume of normal tissues to make sure that the prostate was getting a dose that would be potentially eradicative, to a limit that we obviously could not trespass because we would incur into side effects. So what have we done at the Champalimaud Foundation?
we have come up with an idea, which I actually had developed a long time ago, and that was to immobilize the prostate gland as you deliver the high-precision radiotherapy treatment. And the way in which we have been able to immobilize the prostate is by the use of an endorectal balloon that you can see in this fusion set of an MRI and CT used for planning. And this permits, for the first time ever, the ability to sculpt the dose of radiation. Much like our friends the surgeons do with their scalpel, we can sculpt the dose to where we really think it is critically important and sparing normal tissues, namely the trigone area, the urethra. As you can see, there's a hole running through the prostate gland, protecting the urethra to a level of radiation exposure which is within the tolerance. Now, of course, we need to have tools, and this is exactly what we're trying to do here with you, and that is to put together a set of tools which permit this high precision in dose deposition. Of course, we have to have ways to confirm that everything is spot on as we deliver the treatment, and this is a patient receiving 5 consecutive fractions. In our experience, 5 consecutive fractions every day, Monday through Friday, so the treatment is over within a week. And as you can see, despite there may be some subtle changes in the overall body anatomy, the prostate is spot on. We have GPS technology at the foundation, but of course here we can use different technology to do exactly that, to confirm that the prostate is exactly where we wish, in a niche where we can deliver extremely high doses with 2 millimeter margins exposure all around the gland. That can be done, and of course it can be proven. This patient, for example, in a completely uneventful delivery where the overall displacement was 0.5 millimeter for the entire duration of the session. So we can really dump those very accurately and get excellent biochemical response rates, despite the fact that we have reduced the margin of safety around the gland from a typical 5 millimeters, which is what is being used around the world in the vast majority of centers, down to 2 millimeters. And yet the drop in PSA, as you can see, is very similar to this large multi-institutional experience, over 1,000 patients treated. As you can see in our experience, at 1 year, the median PSA value was 1 nanogram, much like in the paper published in the International Journal in 2019, using a 5 millimeter margin with some degree of treatment-related complications. What is important is that overall, and these were largely intermediate risk cases, the probability of achieving freedom from disease, or PSA rather, progression at 6 years was 91.2%. So it's relatively good, and it compares favorably with what the literature has to say, but I'd like to make an important point. Not all prostate cancers, as we've heard from our colleague, the urologist, behave the same. They have biological differences. And favorable intermediate risk disease with this technique had no events in terms of failure overall. The events were concentrated in what we call unfavorable intermediate risk, where we had an 89% probability of freedom from failure at 6 years. What I'd like to put a little bit of emphasis on is quality of life. We have had an excellent response from our patients who have been really absolutely wonderful in providing quality of life questionnaires, validated questionnaires, in a timely fashion to tell us how they were doing. And yes, initially they did tell us that they had a little bit of discomfort, and we've learned enormously out of that. As you can see in the red curve, there's a little bit of a drop in their quality of life for about a month, but then it goes back and stays pretty much at the same level long term. And the same applies to rectal discomfort. It's only minimal, it's early, and it disappears and it stays flat.
also by way of sparing the neurovascular bundles, something that, of course, we've learned from our friends, the urologists, who've said, if we want to spare sexual life, we want to prevent significant impact on the sexual domain, we have to spare the neurovascular bundles. We have done exactly the same. We were in an ideal situation where we could, of course, identify the neurovascular bundles based on NMR scan for planning and preserve them. And as you can see, despite the fact that many of these patients are elderly, and we're looking now at the nuances in terms of age, use of androgen deprivation therapy, etc. But as you can see, there's a little bit of a drop initially on the green curve, which is the quality of life the patients are telling us they have experienced, but it stays flat at 5 years post-treatment. So I think we are on the right track to preserve sexual function in especially sexually active and younger patients. We have had our fair share of recurrences. And as we've heard from Dr. Rivera, PSMA is the ideal tool to identify these recurrences. These are intraprostatic recurrences, as you can see, nicely depicted by a PSMA scan. We have learned an awful lot using PSMA at the time of biochemical recurrence. And we have learned, and this obviously should be no surprise now, in a recent analysis on 444, let me tell you, we've done 1,200 such patients over the years with this particular technique. But these 444 were in a study. We've recently published these results that show that favorable intermediate risk have a 2% probability with this technique to experience a biochemical recurrence, which is clearly as good as surgery can offer. Patients with unfavorable intermediate, unfortunately, do have recurrences, about 17% biochemical failure at 6, 7, 8 years now. These are patients that we need to investigate more and see if we can do better. And we have looked at various metrics. The two metrics that came out loud and clear were PSA at diagnosis, as should come to no surprise, and obviously the Gleason score. The Gleason score was truly the strongest predictor. And it does show, as you can see clearly, right here, that it separates the entire population into two groups. Patients with a primary pattern of 3, and that is the 3 plus 3 and 3 plus 4, and patients with a primary pattern of 4. The orange and the red curves are clumped together. So whenever there's a primary pattern 4, we're dealing with a more aggressive, more resistant disease. And yes, look at this patient with an unusual presentation on PSMA. What it shows is the dominant intraprostatic lesion on PSMA that we have clearly identified, but we have not selectively boosted it with additional dose. And lo and behold, at the time of recurrence, this is what we had when we fused it with the initial plan, an intraprostatic recurrence. We looked at these patients very carefully, and we found that the probability of an ISUP3, and that's Gleason 4 plus 3 and higher, was 20%, much like the biopsies that Memorial Sloan Kettering gave us in this recent publication. 20% intraprostatic persistence. We don't need to do the biopsy. We can do it non-invasively on a PSMA scan. This is huge for us to learn. We know that intraprostatic lesions, if there's an aggressive pattern 4, primary pattern 4, can recur at about 20% probability after 45 gray SBRT. So what are we doing? We're selectively boosting, using PSMA guidance at the time of planning, the area where the lesion is located. Using our technique, we can do it because the prostate is immobile as we deliver the dose, and we can do it very accurately, and we can dump, preserving the rest of normal tissues, a dose which will be most likely eradicative. And yes, I'm going to close in 2 minutes, but I cannot skip this one because it really shows the whole process. And this is a bulky T2B disease. Half of the gland is involved. As you can see, it's a nasty disease. We've done exactly that. We've boosted it,
selectively, and there you have it. The PSMA scan at the time of biochemical recurrence shows that there's no disease in the prostate gland. This is a negative biopsy. Why is the patient recurring then 3 years after treatment? I'm sure your keen eyes have already spotted the big lymph node that's right there responsible for the PSMA. It's not the primary disease which has been eradicated. It is the node that eventually was, of course, treated with ablative doses of radiation therapy, and the patient is still without androgen deprivation therapy in full biochemical response. That would open a huge discussion on oligometastasis and the importance of radiation therapy in conjunction with next generation androgen deprivation therapy, but that's for the next time. Thank you very much. Thanks for a presentation, Dr. Carlo Greco. E agora vamos chamar a doutora Sofia Morim, que é oncologista no Hospital São Sebastião e nossa oncologista aqui também na Atris, que vai apresentar as novidades no tratamento sistêmico do cancro da próstata. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar presente nesta mesa sobre desafios, desenvolvimentos no cancro da próstata, agradecer o convite e cumprimentar os restantes membros da mesa, assim como todos aqui presentes. E agora vamos passar à apresentação sobre as novidades no tratamento sistémico do cancro da próstata. Após o diagnóstico de uma doença, de um cancro da próstata, é fundamental o correto estadiamento da nossa doença. Isto vai dividir-nos em 2 grandes grupos de doentes, os doentes com uma doença localizada e os doentes com uma doença avançada. Na doença localizada, existem várias modalidades terapêuticas que podemos propor ao nosso doente com um intuito curativo, que podemos até combinar algumas delas entre si e até com ou sem o uso da hormonoterapia, sendo ela a braquiterapia, a cirurgia, a radioterapia externa, com ou sem, então, a hormonoterapia e depois também algumas das possibilidades da abordagem desta doença localizada pode ser, de facto, a vigilância ativa ou o watchful waiting. Na doença avançada, por outro lado, continuamos a ter 2 grupos diferentes de doentes. Os doentes sensíveis à castração e os doentes resistentes à castração. Sensíveis à castração são aqueles doentes que ainda não estão castrados e que desenvolvem uma doença metastizada. Enquanto que os resistentes à castração, apesar de já estarem castrados, continuam a desenvolver a sua doença metastática. Estes são os 2 principais grupos. Falamos agora de um terceiro grupo, que também têm saído vários ensaios neste contexto de doentes, que são doentes com cancro da próstata, que já estão castrados, são resistentes à castração, mas mesmo assim têm uma progressão bioquímica da doença, sem os exames de estadiamento mostrarem uma doença metastizada. E qual o papel da terapêutica sistémica no cancro da próstata? Desde muito cedo, desde a doença localizada, confinada, portanto, à próstata, de uma doença localizada, nomeadamente até de risco intermédio e de alto risco quando fazemos a radioterapia, já utilizamos a terapêutica sistémica e depois vamos acompanhando ao longo da própria evolução da doença, seja na doença metastática, sensível à castração, na resistente à castração, na própria recidiva bioquímica e no cancro da próstata não metastático, mas também resistente à castração. Portanto, acabamos por ter um papel ao longo da grande parte da evolução da doença do cancro da próstata. Conhecemos todos o papel fundamental dos androgénios no desenvolvimento do cancro da próstata, na proliferação e desenvolvimento desta doença. O primeiro, de facto, a falar-nos da importância da terapêutica de privação androgénica já remonta a 1941, quando Charles Huggins propõe um doente com cancro da próstata metastizado, com uma metastização inguinal, que ele podia ver ao exame físico, e ele trata-o com uma castração cirúrgica, com uma orquidectomia. Passado 107 dias deste procedimento, vê que, de facto, ao exame físico há uma franca resposta da doença ganglionar inguinal, e aqui ele é o primeiro a utilizar a terapêutica sistémica como tratamento do cancro da próstata com esta descoberta. A partir daqui, claro, tentamos sempre desenvolver novas técnicas, novas formas de provocarmos a privação androgénica, e o papel de um oncologista, qualquer doente que trata de facto o cancro da próstata, em doenças mais avançadas, é percebermos o que é que nós podemos melhorar, além desta evidência que já remonta há muitos anos atrás, o que é que podemos melhorar, que fármacos é que podemos acrescentar para aumentar a sobrevivência dos nossos doentes. Perceber que fazer um fármaco a seguir ao outro, quais é que nos vai levar a cada doente a uma maior sobrevivência com qualidade de vida. Nos dias de hoje, quais são as nossas capacidades, que técnicas é que nós temos para a terapêutica de privação androgénica?
Temos a castração cirúrgica, a vulgar orquidectomia, e depois a castração química, que englobam 2 grandes grupos de fármacos, uns análogos LHRH e outros antagonistas LHRH. Em termos dos agonistas, os que nós utilizamos mais, a gosarelina e a leprorelina, e nos antagonistas, em Portugal, a DH-Helix. E, portanto, esta é a base de qualquer tratamento do cancro da próstata, tratamento sistémico. O que é que nós sabemos? Se nós só fornecermos, se o nosso doente só for tratado com terapêutica de privação androgénica, que resultados, o que é que isto nos traduz? Portanto, para isto temos um braço do estudo do STAMPEDE, que é um estudo com vários braços, muito complexo do cancro da próstata, mas o braço de controle foi apenas tratado com ADT. Isto dá-nos para tirar, de facto, ilações dos números, o que é que nós conseguimos quando apenas propomos os nossos doentes para a terapêutica de privação androgénica. Foram incluídos 917 doentes, a média de idades foi de 66 anos, com um PSA médio à volta dos 112 nanogramas por mililitro ao diagnóstico. A maior parte dos doentes tinha apenas metastização óssea, 62% tinham metastização óssea. E, avaliando as curvas, o que vimos é que os doentes que fizeram apenas ADT têm uma sobrevivência global de aproximadamente 42 anos. 42 meses, peço desculpa. O que quer dizer que se num doente que me aparece agora na consulta, um cancro da próstata de novo, diagnosticado metastizado, se eu lhe propuser apenas terapêutica de privação androgénica, ele vai viver mais ou menos 3 anos e meio. E claro que o nosso objetivo é aumentar este tempo, aumentar com qualidade de vida e perceber como foram feitos vários desenvolvimentos. E em termos de novidades, nos últimos anos felizmente o cancro da próstata tem tido vários desenvolvimentos, e eu salientei 5 publicações que me parecem as que nos dias de hoje já alteram a nossa prática clínica e, portanto, dividi por áreas. Portanto, na doença metastática do cancro da próstata, nós dividimos tudo em áreas terapêuticas. Portanto, no cancro da próstata metastizado, sensível à castração, nos doentes que ainda não foram submetidos a nenhuma privação androgénica, no cancro da próstata já resistente à castração, mas que não evidencia doença metastática, e no cancro da próstata resistente à castração, nestes 3 settings de doentes. No metastático sensível à castração, saliento o Titan, o PIS-1 e o Aracent. No cancro da próstata M0, mas resistente à castração, o Aramis. E no cancro da próstata metastizado, resistente à castração, o Magnitude. São as 5 publicações que vamos falar hoje. E dentro do cancro da próstata, no hormonossensível, até 2015, portanto, num doente com cancro da próstata, que aparece de novo no nosso consultório com um diagnóstico de doença metastizada, até 2015 a única coisa que podíamos propor era a terapêutica de privação androgénica, fosse ela a orquidectomia ou fosse depois a parte dos análogos e antagonistas. Em 2015 começam a surgir os primeiros ensaios com o docetaxel, tanto o SHATID como o STAMPEDE, de facto mostram-nos que uma quimioterapia que nós já fazíamos na resistência à castração, fazê-la mais cedo na hormonossensibilidade, mostrou-nos benefícios na sobrevivência global destes doentes. Depois, em 2017 e 2018, saem os primeiros estudos, enquanto aqui estes dois são com quimioterapia endovenosa, com efeitos secundários como alopécia, vômitos e náuseas. Em 2017 e 2018 saem-nos os primeiros estudos com uma molécula PEROS, que podemos dar aos nossos doentes, que tomam comodamente em casa, que é o Latitude e o STAMPEDE com abiraterona. Depois, dois ensaios em 2019 com a enzalutamida, também em comprimidos. Em Portugal, ainda não está comparticipado pelo Infarmed neste setting de doentes, portanto, habitualmente não o podemos prescrever. E depois, os 3 ensaios que eu trago hoje cá são os últimos. Portanto, em 2019 sai o Titan, com a apalutamida, também em comprimidos, um antiandrogénio, que mostrou tanto benefício na sobrevivência global. E depois, as 2 grandes novidades no cancro da próstata dos últimos anos, que são terapêuticas triplas, em que combinamos a privação androgénica, a quimioterapia convencional com taxano e mais uma molécula PEROS, uma hormonoterapia de segunda geração. E, portanto, passamos apenas da privação androgénica para já estamos a falar de ensaios com 3 formas diferentes de atuar. E isto aqui desforrou-te um bocadinho, mas era só para vos dizer que de uma linha de terapêutica que nós tínhamos antes de 2015, conseguimos agora já uma panóplia de opções terapeutas e que, portanto, em 7 anos houve uma evolução muito grande. Primeiro estudo, o Titan. O que é que ele nos mostrou? Portanto, doentes com cancro da próstata sensível à castração, todos, podiam ter começado a terapêutica de privação androgénica até aos 3 meses e foram randomizados para 2 braços. Um fez a apalutamida mais a ADT, terapêutica de privação androgénica, e o outro fez o placebo mais ADT. Os objetivos primários eram a sobrevivência global e a sobrevivência livre de progressão radiográfica. Em termos de população, vemos cá uma maior percentagem de doentes de alto volume. Estes doentes são normalmente os doentes, portanto, são de facto doentes mais agressivos,
são doentes que têm pelo menos 4 metástases ósseas em que uma delas está fora do esqueleto ou da pele, ou doença visceral, portanto, tinham um grande número de doença agressiva, portanto, eram 80% um diagnóstico de M1, eram M1 agora ao diagnóstico, e 11% tinham feito já a quimioterapia com docetaxel. Em termos dos endpoints, o que é que nós vemos? Que há uma redução do risco de 52% de progressão radiográfica quando fazemos a apalutamida versus o placebo. E em termos de, quando avaliamos os subgrupos, todos os subgrupos estão de facto a favor do braço da apalutamida. Não houve diferenças em nenhum dos subgrupos. E em termos da sobrevivência global, claro que nós queremos que os nossos doentes não progridam radiograficamente, mas também queremos que eles vivam. Portanto, a sobrevivência global é sempre um endpoint muito importante para nós. Os dados ainda não estão maduros, não foram atingidas ainda as medianas. De qualquer forma, na análise aos 24 meses, já conseguimos uma redução de risco de morte de 33% quando fazemos a apalutamida. Portanto, aqui ficamos contentes que podemos oferecer aos nossos doentes uma molécula que fazem em casa tranquilamente, com poucos efeitos secundários, e de facto melhoramos tanto a sobrevivência global como a PFS. Na análise de subgrupos, em termos da OS, o único que parece que não está tão a favor de facto do braço da apalutamida são os doentes que tinham feito previamente docetaxel. Isto parece indicar que se começarmos por docetaxel, ou fazem logo de início nos tripletos, ou então não temos grande benefício em associar mais tarde. E então, em jeito de conclusão, verificamos este estudo, mostra-nos que há uma redução do risco de morte, há uma redução do risco da progressão radiográfica, parece ser segura, além disso atrasa o tempo para a quimioterapia, que é sempre importante nos nossos doentes, atrasar o tempo para a alopécia, para as náuseas, para os vômitos. Portanto, isto é um ponto a favor e, portanto, a partir da conclusão destes ensaios, começamos a achar que isto seria um novo standard of care. E agora falar-vos dos outros 2 ensaios, que são os tripletos. O PIS-1, um ensaio um bocadinho mais complexo, portanto, com 4 braços, em que os dados são avaliados 2 por 2, mas basicamente o que eles avaliam é o standard of care que eles consideram em todos os braços, os SOCs, é sempre ADT mais quimioterapia. O que foram avaliar foi se acrescentarmos a abiraterona é um inibidor da CYP17, também em comprimidos, se associarmos a abiraterona e a radioterapia, ou só a abiraterona, ou só a radioterapia, e sempre comparando com o standard of care, que se iríamos ter benefício. Os endpoints primários também sempre a PFS radiográfica e a OS. Só uma breve caracterização da população. Uma breve caracterização da população. Eu peço desculpa. Então, a mediana de idade de 66 anos, mais doentes, ECOG 0, a principal. Desculpem, a maior parte dos doentes é ECOG 0, desculpem. Já estou a passar aqui. Com Gleason superiores a 8. E havia a maior parte dos doentes com um grande grau tumoral, high burden disease. Em termos dos resultados, que resultados é que nós tivemos neste ensaio? Em termos da progressão radiográfica, há um grande benefício de 4,5 anos. Nós nos ensaios de oncologia falamos sempre em meses, e portanto sempre que vemos um ensaio com anos, portanto, 4,5 anos no braço do tripleto para 2 anos no braço da ADT, mais o docetaxel. E será que fazer o tripleto em doentes de alto volume é igual também a fazer em doentes de baixo volume? O que é que percebemos? Que o benefício de facto é maior quando temos doentes de alto volume. Há benefício também nos de baixo volume, mas de facto, quando comparamos doentes com uma grande carga tumoral, eles passam de 1,6 meses para 1,6 anos, desculpem, para 4,1 anos. E, de facto, há uma melhoria muito significativa, principalmente nos doentes de alto volume. Nas análises de subgrupos, também sempre a favor da abiraterona mais a quimioterapia e a terapêutica de privação androgénica. Em termos da sobrevivência global, temos que, de facto, a média nos grupos de alto volume chega a ser de 5,1 anos versus os 3,5. E, portanto, é muito significativo. Em termos, claro que temos que pensar, quando estamos a associar várias moléculas, o impacto que isso vai ter na qualidade de vida dos nossos doentes. Era só o que me faltava. Desculpem.
Pronto, o importante é no triplete é percebermos exatamente o que é que nós estamos a dar ao nosso doente, que toxicidade é que estamos a dar a mais quando estamos a juntar várias drogas diferentes. E o que verificamos é que temos a toxicidade normal da quimio, a alopécia, a neuropatia, mas depois o efeito que foi de facto maior no braço da abiraterona com a quimioterapia foi a hipertensão, que de facto com 22% versus 13% no braço só da quimioterapia. Em jeito de conclusão, que os autores concluem que realmente mais favorável no grupo de alto volume do que no de baixo volume, mas há uma melhoria muito significativa, tanto da sobrevivência global como da progressão, da sobrevivência livre de progressão radiográfica, quando combinamos estas três drogas. Em termos do ARASENS, o que é que, em vez de ser com a abiraterona, este ensaio é com quimio, privação androgénica e mais a darolutamida. Ou seja, todos os doentes com cancro da próstata, hormonossensível, ECOG 0 a 1 e foram randomizados para fazer os 6 ciclos de docetaxel que já fazemos habitualmente e agora associar a darolutamida, que é um fármaco também PEROS, um inibidor dos receptores do androgénio. Em termos de endpoint primário, neste só tínhamos a sobrevivência global e o que verificamos é que também associar a darolutamida e não à abiraterona também havia uma melhoria significativa na sobrevivência global. E, portanto, os autores concluem que sem uma toxicidade, também sem agravamento muita toxicidade, que há um benefício na sobrevivência global de fazermos o tripleto. E de uma linha que nós passamos de fazer a hormonoterapia, que agora já não está indicada em nenhum doente, nós reservamos, de facto, para doentes com muitas comorbilidades e com muito mau estado geral, para, de facto, depois que saiu a ADT mais a quimio, que parecia ser, em 2015, era o standard of care, era tudo, e de facto agora já não está indicado também em nenhum doente, e agora passamos sim para a terapêutica hormonal mais uma hormonoterapia de segunda geração, seja a abiraterona, a apalutamida, e depois agora pós-tripletos. Depois podemos discutir um bocadinho, se calhar não será para todos os doentes, mas para a maior parte. E agora, só um ensaio, o ARAMIS, sobre o cancro da próstata, resistente à castração M0, portanto um doente que já está castrado, e que tem uma progressão bioquímica sem os exames de imagem verem, de facto, doença metastizada. O ARAMIS é um estudo que, de facto, então, temos os doentes que não estão metastizados, que têm um tempo de duplicação do PSA inferior a 10 meses. Isto foi o cutoff que foi estabelecido para, de facto, nos mostrar que há uma doença mais agressiva. Há um tempo de duplicação do PSA muito curto. Têm que ter um PSA superior a 2 nanogramas por mililitro. E um ECOG 0 ou 1. E foram randomizados, mantendo sempre a terapêutica de privação androgénica, um dos braços fez a darolutamida e o outro fez placebo. E o que vemos que, em termos de endpoint primário, o que nós queríamos ver era atrasar o tempo até ao desenvolvimento de metástases. Portanto, o endpoint primário é o tempo de sobrevivência livre de metástases. E depois, uma outra análise da sobrevivência global. E o que é que este ensaio mostrou? Que em termos de atraso para a evidência de metastização, há uma melhoria, 41,4 meses com a darolutamida versus 18,4 meses nos doentes que só faziam ADT. Portanto, num doente com estas características, se eu só lhe fizesse ADT, ele ia progredir 18 meses após. Fazendo também com a darolutamida, ele vai progredir 41 meses após. Portanto, há um aumento significativamente estatístico. Em termos da sobrevivência global, também vemos que a análise final ainda não foi publicada. Aqui, mais ou menos aos 36 meses, já vemos uma alteração significativamente estatística, com uma redução do risco de morte de 31%, com a hazard ratio de 0,69. Além de melhorar a sobrevivência global, melhora o tempo até à progressão da dor, melhora também o tempo até ao uso da quimioterapia e melhora, de facto, o primeiro evento esquelético, que infelizmente é responsável por muitas complicações dos nossos doentes, sejam elas as fraturas, as compressões medulares, tudo isso tem um impacto muito grande na vida dos nossos doentes. Em termos de efeitos secundários, de salientar a fadiga, as fraturas ósseas, que de facto ocorrem numa percentagem maior com a darolutamida, e depois a hipertensão mais uma vez, ou seja, parece que quando associamos muito a quimio e depois estas novas moléculas, a hipertensão começamos a ter aqui temos de ter aqui mais algum cuidado. Então, em jeito de conclusão, vemos que há um benefício da sobrevivência global, um tempo até à metastização, quando utilizamos esta molécula nos doentes com cancro da próstata, que não estão metastizados, mas que já estão a progredir bioquimicamente. Por último, uma pequena palavra sobre o cancro da próstata metastizado resistente à castração. Este, felizmente, é o algoritmo, é todas as opções terapêuticas que nós temos neste setting de doentes. Começamos apenas com o docetaxel aqui no ensaio no TAX 327,
e agora, que fazia a comparação de Docetaxel e Taxandrone, e agora, felizmente, temos esta panóplia toda de fármacos que podemos utilizar. Começamos, de facto, pelo taxano, depois podemos fazer o cabazitaxel em segunda linha, começamos com as novas moléculas pré ou pós-quimioterapia, e agora há um bocadinho mais da oncologia de precisão, perceber se há alguma alteração molecular que nos possa levar a fazer algum tipo de tratamento dirigido. E é isto que este ensaio Magnitude tenta. Nós sabemos que aproximadamente 30% dos doentes com cancro da próstata apresentam uma alteração genética associada aos HRR. Portanto, cerca de 30% acaba por ser ainda, claro, são doentes com cancro da próstata já resistentes à castração. Mas 30% têm estas alterações. O que foram avaliar, estes genes, que incluem esta panóplia toda de genes, alguns bem conhecidos da nossa, o BRCA1, o 2, o ATM, outros menos conhecidos, mas que se houvesse uma mutação num destes genes, e foram avaliar, randomizaram pré-screening, testaram todos os doentes, os que eram mutados e os que não eram mutados. E foram ver se associar, porque o que é que nós sabemos? Que quando temos mutações, que estas doenças são mais agressivas, mas também temos uma arma terapêutica para lhes dar, que são os inibidores da PARP, como a niraparib. E então o que pretendemos foi testar todos os doentes, os que eram positivos e os que eram negativos. E depois demos a mesma opção terapêutica, o niraparib e a abiraterona neste caso. E o que é que fomos perceber? Que isto é só um gráfico só para dizer que foram excluídos, como nós íamos tentar, ou seja, não podíamos ter feito a abiraterona em hormonossensibilidade, porque íamos fazer agora, e podíamos era ter feito em não metastático resistente à castração qualquer uma destas moléculas. E falar-vos que as mutações mais frequentes foi BRCA2, 1 e ATM. Estas foram, de facto, as mutações mais encontradas nestes doentes. A mediana de idade de 69 anos, tudo o resto muito parecido à nossa população em geral. E o que é que os dados mostraram? Os resultados dos ensaios mostraram que, em termos de PFS, quando comparamos nos mutados, por exemplo, no BRCA1 e 2 mutados, que há uma diferença em termos da progressão radiográfica de 10 para 16 meses. E quando avaliamos a população em geral, esta diferença não é tão significativa. Em termos do tempo até à quimioterapia, o tempo até à progressão sintomática, todos os grupos beneficiaram, mas de facto os que têm a mutação BRCA foram os que tiveram maior resposta. Em termos de toxicidade, salientar que de facto houve 99% dos doentes conseguiram fazer a dose praticamente total de niraparib. Em termos de toxicidade, que levaram à redução de fármaco, anemia e trombocitopenia. Estes são os restantes efeitos terapêuticos. Portanto, em jeito de conclusão, doentes que tenham alteração, uma mutação dos HRR, são de facto candidatos à terapêutica que está em primeira linha do cancro da próstata metastático resistente à castração, associando a abiraterona mais o niraparib, o inibidor da PARP, de facto tivemos resultados muito positivos. Agora, em jeito de conclusão, só deixar algumas mensagens. A importância da consulta de grupo e da discussão multidisciplinar em todos os doentes com cancro da próstata ou com cancro no geral, que de facto acho que é uma mais-valia, que podemos trocar muitas impressões e que faz todo o sentido. Depois, como oncologista, avaliamos o estado geral do doente, é verdade, mas não só. As comorbilidades, a medicação habitual, porque temos muitas interações medicamentosas que nos podem não permitir, digamos assim, fazer determinadas moléculas, a própria preferência do doente, se prefere, de facto, vir ao hospital de dia e fazer os seus tratamentos ou em casa fazer os comprimidos. Muito importante para a sequenciação, saber que medicamento, ou seja, saber se fazer um medicamento em primeiro lugar e outro em segundo, se faz diferente, ou a ordem, portanto, tentar a melhor sequenciação para os nossos doentes. Conhecer bem o perfil de toxicidade de cada fármaco, estávamos a alerta para as principais toxicidades e a importância da consulta de enfermagem. Uma consulta de enfermagem treinada para a toxicidade de cada fármaco que consiga facilmente estar alerta, dar os conselhos adequados, mostrou toda a diferença. E depois uma atualização contínua por a nossa parte médica, porque, por um lado, ainda bem que saem muitos estudos, mas de facto tem que ser uma atualização contínua para tantas novidades. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada, doutora Sofia, pela apresentação. Eu vou colocar aqui a discussão, se alguém tiver alguma pergunta. Vamos iniciar aqui com o doutor Carlo Greco, que tem que sair. Portanto, se alguém tiver alguma pergunta ao doutor Carlo, ou se o doutor Carlo também tiver alguma pergunta a alguém, a algum dos colegas que apresentaram, por favor.
Os colegas da Rádio Oncologia da Atris não querem se manifestar? Não. Então, doutor Carlos. É um comentário, portanto, em primeiro lugar agradecer a vida das pessoas que estão presentes e os nossos palestrantes. Da parte da radioterapia, o professor Carlos Greco tem colaborado muito nestes últimos tempos com esta parceria que existe entre a Atris e a Fundação Champalimau. E, portanto, nós temos vindo a fazer o nosso percurso desde a entrada na Atris, já saímos do registro dos tratamentos normo-fracionados há algum tempo, já entramos no hipofracionamento moderado, e, portanto, neste momento estamos a fazer os tratamentos todos no fracionamento das 28 frações, já abandonamos os 2 meses de tratamento, as 40 frações, e estamos a fazer o caminho precisamente para incluirmos no nosso portfólio a parte do SBRT, que o professor Greco apresentou, mas também a própria braquiterapia, que temos estado a trabalhar também dentro daquilo que é os protocolos e os oferta que temos nesta panóplia tão abundante que há neste momento para o tratamento do doente de cancro de próstata, desde a parte da própria cirurgia naturalmente, mas também da parte destes tratamentos, quer a nível de terapêutica sistémica e a nível da radioterapia. E, portanto, esse tem sido o nosso percurso atual. Estamos a trabalhar, esperamos que já no final do ano tenhamos esta linha de tratamentos também disponível aqui na Atris em momento avançado, para completarmos um bocado esta nossa oferta global para todos os doentes oncológicos. Tal que também contamos com o professor Emanuel Oliveira, que na detecção precoce, não só por diagnósticos, mas também a nossa parte terapêutica, que também vai ser fundamental e claro que aguardamos esta aprovação por parte da Agência Europeia de Medicamento, que permite também ao Dr. Emanuel juntar-se a nós nesta luta de todas as áreas aqui e concordar totalmente com a Sofia Amorim, que isto tudo é possível, mas com esta discussão multidisciplinar, que é essencial para nós começarmos a ter muitas armas, muitas ferramentas em simultâneo, e esta estratégia comum e conjunta de todas as áreas é que vai ser fundamental para darmos não só sobrevivência, mas precisamente também dar qualidade de vida a estes doentes, que é aquilo que eles esperam de nós, porque na altura errada, se nós conseguimos adiar a introdução de uma quimioterapia ou a introdução de um bloqueio androgénico, pode fazer total diferença nestes doentes, que cada vez são mais jovens, cada vez têm melhor prognóstico no sentido de qualidade de vida, e é isso que nós devemos focalizar precisamente no nosso dia a dia, não só tratar, mas tratar com qualidade, que é o que nós pretendemos. Obrigada, doutor Fernando. Se não tiverem mais nenhuma pergunta ou questionamento ao doutor Carlos, eu vou dispensá-lo, porque eu acho que ele ainda vai. E eu não vou me estender muito aqui, mas eu queria colocar uma questão. Queria colocar uma questão aqui, e vai para os três, ao doutor Zé Manel, ao doutor Nuno, ao professor Nuno e a Sofia, com relação aos exames de estadiamento nos pacientes não metastáticos resistentes à castração. A maioria dos estudos foi feito com TACs e cintigrafia óssea, e a gente sabe a diferença que tem um PET-PSMA em apresentar a doença metastática, oligometastática, e eu queria ouvir a vossa opinião nesse sentido. Portanto, todos os ensaios, todos os 3, nós temos as moléculas agora disponíveis para cancro da próstata resistente à castração não metastasizado. E os 3, de facto, utilizaram o TAC e a cintigrafia como exames de estadiamento. O que nós vemos na prática clínica é que agora, portanto, na altura do desenho dos ensaios, faria sentido, agora com a disponibilidade e com a acessibilidade do PET-PSMA, parece-nos a nós, e até na consulta de grupo, de facto, começam por esse exame. Se não tiver metastizado, nós pedimos sempre um PET-PSMA de estadiamento. Porquê? Porque ou seja, se mantiver não metastizado, nós podemos fazer as moléculas tal e qual como os estudos estão aprovados. O grande saldo é metastática, dá de facto depois a parte para a radioterapia poder atuar com SBRTs e outras técnicas, de facto, na doença oligometastática. Isso faz toda a diferença. Passarmos logo para um tratamento só sistémico ou então um tratamento dirigido à doença oligometastática. Portanto, apesar de não é, temos alterado um bocadinho, ou seja, começamos por isso, mas se negativo, temos feito bem potencialmente. Alguém mais quer falar alguma coisa? E eu queria agora perguntar a opinião da doutora Sofia em relação aos tripletos.
A gente sabe que, de fato, aumenta a expectativa de vida, aumenta a sobrevivência global, mas a gente queima um monte de linha ao mesmo tempo, não é? E como é que vocês estão a fazer essa seleção? Como é que vocês estão a lidar com isso? E depois progride a um tripleto, vamos para onde? Essas são as grandes dúvidas, porque nós ainda não temos os ensaios de sequenciação após os tripletos. E não vamos ter tão cedo, não é? Agora, acho que com estes dados, um doente jovem, com poucas comorbilidades, com uma doença, aí sim os tripletos de alto volume, doenças de baixo volume parecem de todo que não. Mas doenças de alto volume, acho que de facto que devemos apostar e tentar o tripleto. Outro não é para todos os doentes, vai ser para uma franja pequena. Temos depois, é verdade, o problema da sequenciação, mas depois fará um cabazitaxel em segunda linha, portanto vamos ter que adaptar as nossas linhas que à partida eram mais posteriores e vamos ter que as começar a subir. Mas ou fazer nova hormonoterapia que faz a viratrona para fazermos exalutamida, por exemplo, ou então fazer logo cabazitaxel em segunda linha. Doentes com mais idade, com baixo volume de doença, acho que de todo não são candidatos para tripleto. Sim, perfeito. Alguém, por favor? Sendo que a maior parte das metastizações que temos das progressões são em os da próstata, e uma vez que já feitos os tratamentos locais, ficar em algum local para paliativo também, fizemos 1, 2, 3, 4 linhas de tratamento médico. Quando entra o futuro diagnóstico, o lutécio, será no meio, será a final de todos os tratamentos médicos, será que estragamos a medula com os tratamentos médicos e o lutécio se calhar já pode ter algum problema, pois nos ajudará. Assim, neste momento, e de acordo com o que nós temos do Vision do terapia, o PCM é marcado pelo lutécio para doentes que já esgotaram praticamente todas as alternativas médicas, não é? Mas, no entanto, existem vários ensaios clínicos neste momento em que o PCMA marcado pelo lutécio está a ser experimentado em fases mais precoces da doença e com a combinação com outras sistémicas. E há muito interesse e julgo que possivelmente será o futuro não tão longe quanto isso, não é? Mas neste momento nós, conforme eu disse, ainda temos muito poucas indicações, e acho que os oncologistas e os urologistas também, são quem trata os doentes, de quando vão usar esta nova alternativa. No ensaio, eles deixam com quimio, eles teriam feito quimio e uma hormonoterapia. Quimio e uma, portanto não seria já em última. Relativamente à questão da medula óssea, nós, para fazermos o tratamento, temos que ter alguns requisitos bioquímicos e tem que demonstrar que tem toda a série branca e vermelha relativamente preservada, não é? Tal como acontece com os tumores neuronópicos. E a função renal, não é? E a função renal também, mas não é tão importante quando se usa, mas também tem a função renal preservada. O que nós não temos é aquela preocupação de proteger os doentes que temos aparentemente nos neuronópicos. Agora, o que também tem ressaltado dos vários ensaios clínicos, nomeadamente o Vision, é que os efeitos laterais deste tratamento não são significativos, mesmo em termos de violência. Mais alguma pergunta? Então, acho que pelo estender da hora, vamos dar por encerrada essa sessão, agradecendo a todos pela presença numa noite de jogo. E para quem interessar, possa, Portugal está a ganhar 1-0. Aos 79 minutos já de jogo. Portanto, muito obrigada pela presença de todos também.